Pronto, muito boa tarde a todos. Muito obrigada aqui à Associação de Paralisia Cerebral de Vila Real pela vossa presença e a vosso pedido aqui estão em audiência nesta comissão por deputado piloto aqui na Comissão de Educação, Ciência e Inovação. A vosso pedido, temos aqui o diretor, o presidente da associação, que é o Sr. Professor Carlos Varela, também Rita Falcão, que também será membro da associação, e também a diretora técnica Cláudia Carvalho. Portanto, muito obrigada aos três pela vossa presença. O vosso objetivo tem como objetivo apresentar os constrangimentos atualmente vivenciados no âmbito do funcionamento do Centro de Recursos para a Inclusão, CRI, no contexto de resposta educativa prestada pela vossa instituição. Assim sendo, para vosso conhecimento, portanto, os senhores vão ter 10 minutos iniciais para apresentar, fazer uma apresentação, expor as vossas questões, portanto, as vossas dúvidas, as vossas situações relativas à instituição. Depois passo a palavra a cada um dos senhores deputados presentes, um representante de cada grupo parlamentar. Temos aqui presentes do grupo parlamentar do PSD, do Chega, do PS. Não sei se, entretanto, poderão chegar alguns outros. Neste momento são os grupos parlamentares aqui presentes. Cada um deles irá ter 3 minutos também para se pronunciar, face à vossa primeira intervenção, deixar algumas questões, alguns considerandos, e depois terão os senhores novamente mais 10 minutos no final, onde possam responder a questões ou prestar outros esclarecimentos que considerem pertinentes. Sim, portanto, começo exatamente por dar a palavra, penso que será aqui a senhora diretora técnica, Cláudia Carvalho, que vai iniciar. Faça favor, então. Muito obrigada, Sra. Presidente. Não sei se é assim. Muito obrigada, Sra. Presidente. Aproveito para cumprimentar as senhoras e os senhores deputados também. E em nome da Associação de Paralisia Cerebral de Vila Real, agradecemos o acolhimento e a oportunidade de poder partilhar aqui algumas reflexões e preocupações relativas à implementação dos Centros de Recursos para a Inclusão em Portugal, um tema que é, sem dúvida, um pilar fundamental do nosso Estado de Bem-Estar Social. Efetivamente, Portugal tem vindo a fazer um percurso significativo em termos legislativos ao longo dos anos e com a premissa básica de que a escola deve ser um espaço para todos. Esta concepção tem-se materializado efetivamente numa série de orientações legais, por princípios de justiça social. A última orientação legal nossa é o Decreto-Lei 54/2018, com todas as suas debilidades, que acho que também é entendido assim, e o corolário desta própria evolução legal foi, em 2008, foi dada à consideração das entidades do terceiro setor a criação de uma rede nacional de centros de recursos para a inclusão que pudesse, então, de uma forma prática, quase que reencaminhar ou reorientar o paradigma da educação especial para alguns projetos de parceria locais criados entre as escolas e instituições e estruturas com recursos altamente especializados. Trata-se então, pois, da assunção de que a educação é universal e, enquanto direito, deve considerar a diferença. Todos temos capacidade de aprender, mas também todos aprendemos de maneira diferente. E é esta a grande mensagem que a educação inclusiva nos deixa a nós como interventores de terreno. E sempre que um aluno enfrenta dificuldades, sejam elas de caráter neurológico, cognitivo ou clínico, é à escola que deve ser pedida a responsabilidade de ajustes metodológicos, e este decreto-lei vem exatamente neste sentido de se solicitar às escolas estes esforços para tentarmos ver o aluno como um único elemento e não só como parte de um grupo. No entanto, e apesar deste progresso, que efetivamente foi muito, também acreditamos que há algumas coisas a melhorar e, por isso, a nossa necessidade de vir até vocês apresentar alguns desafios que temos vindo a sentir atualmente no terreno e que achamos importante partilhar. Primeiro, elencamos as discrepâncias das práticas inclusivas devido à ausência de orientações normativas e claras.
se é facto que temos que ter alguns cuidados com as particularidades de cada escola, o que é facto é que não ter referenciais normativos que guiem de uma maneira quase que generalista os centros de curso para a inclusão fragilizam-nos enquanto entidades. A falta de critérios claros na seleção de entidades, há uma dependência da escola ou do agrupamento de escolas quanto à seleção da entidade prestadora do serviço, o que acentua uma informalidade e uma subjetividade dos processos. Em muitos casos observam-se estratégias de marketing e de captação ativa de alunos ou de escolas, por vezes até de porta em porta, o que reforça aqui o risco de mercantilização da resposta educativa. Esta dinâmica pode conduzir a que a escolha do CRI possa cair em critérios mais informais, relacionais ou de conveniência, do que em parâmetros pedagógicos, técnicos e de qualidade da intervenção. A desvalorização efetiva dos alunos com multideficiência, continuamos a acreditar que deve ser uma inclusão efetiva e não só uma integração. São dois conceitos muito diferentes. A integração, ele está, a inclusão, ele participa. Obviamente, com todas as suas particularidades e não considerando a deficiência como um todo, mas dentro das suas particularidades cada deficiência. A persistência da percepção que a intervenção CRI deve ser isolada, individual e reabilitativa. A terapia, ou as terapias que são dinamizadas em escola pelos Centros de Recursos para a Inclusão deve ser tida como um meio e não como um fim. É mais uma estratégia. E isto porque estamos muito associados ainda ao paradigma médico e é inevitável que assim seja, mas achamos que é importante esta mudança de paradigma. Elevada rotatividade de equipas e a instabilidade das equipas técnicas. São contratos com uma vinculação, que nós vamos usar a palavra precária, com ausência de continuidade e belisca-se aqui dois pontos. Primeiro, a rotatividade da equipa técnica e depois a qualidade do percurso. Sempre que entra um técnico novo, e por muito bom que ele seja, a primeira ação será avaliar. E vamos estar continuamente em avaliações com entradas e saídas de técnicos. A carga horária limitada apenas à intervenção direta. O Decreto-Lei 54 de 2018 vem-nos dizer que todos os intervenientes no processo devem participar. Não temos tempo. Os Centros de Recursos para a Inclusão trabalham numa intervenção direta sem muito tempo para tudo o resto que vem considerado no 54. O desfazamento temporal entre matrículas, elaboração e aprovação tardia dos planos coloca em causa a real identificação do número de alunos, a discrepância entre necessidades reais e recursos financeiros atribuídos, a não atualização anual, que faz com que nós possamos ter uma efetiva noção do número de alunos com necessidades de intervenção. Pontos críticos que nós elencamos, mas também achamos coerente, e porque vimos cá e porque achamos que isto é um momento muito importante para todos, elencar também alguns desafios que propomos, algumas estratégias que propomos para colmatar. A criação de um referencial normativo nacional com orientação dos CRI, garantindo sempre cada especificidade de cada escola, de cada contexto. A definição transparente de critérios técnicos, pedagógicos e de seleção das entidades prestadoras de CRI, com base em indicadores de qualidade, historial de intervenção e adequação das necessidades do território, o estabelecimento de mecanismos de supervisão e coordenação técnica centralizados. Acreditamos que era importante ter equipas locais a trabalhar connosco, quer com as entidades que já estão acreditadas a trabalhar, quer com as novas entidades que se vão acreditando ao longo dos anos. Traria ao grupo melhor coordenação de terreno. A promoção de práticas pedagógicas inclusivas diferenciadas. Acreditamos que o aluno deve estar integrado em sala de ensino regular, QB. O aluno deve ser visto na sua particularidade. Às vezes os 70% são impossíveis de concretizar, mas temos que saber então se são impossíveis de concretizar, porquê, onde vão estar e com quem. O reforço da formação contínua da comunidade educativa. A escola é um espaço de entrada e de saída de elementos anual. É importante, quer para o corpo docente, quer mesmo para as equipas de apoio, que exista uma formação contínua, para que eu perceba, por exemplo, que uma criança com um autismo, com hipersensibilidade ao toque, eu não lhe posso tocar, por muito carinhosa que eu queira ser. O toque vai desencadear uma crise. Particularidades do dia-a-dia que eram importantes falarmos com as equipas que estão ali de apoio. A integração plena e o reconhecimento formal dos técnicos do CRI como equipas pedagógicas da escola, na elaboração dos projetos de vida de cada criança, num trabalho transdisciplinar e de planificação conjunta. A reformulação do modelo de contratualização dos CRI.
E sabemos que isto é uma máquina grande, mas era importante termos também aqui uma valorização mais específica das equipas. A revisão do modelo de alocação de horas, especificamente para articulação com famílias, articulação com docentes, co-planificação de intervenções e de criação de materiais, toda uma série de passos importantes, ações importantes, que também devem ser contempladas no CRI. O alinhamento dos calendários administrativos e pedagógicos, garantindo o levantamento atempado das necessidades. As crianças são matriculadas e nós já fizemos a revisão dos planos de ação. O estabelecimento do calendário nacional para a elaboração e validação de financiamento, garantindo o seu eficaz início no arranque letivo como todas e quaisquer crianças. A implementação de um modelo de financiamento flexível e responsável, atualizado e baseado. Portugal tem vindo, efetivamente, a construir um percurso sólido e exemplar no âmbito da educação inclusiva, sustentado por um quadro legal progressivo e um compromisso social firme na equidade e na justiça educativa. Contudo, como se evidenciou, a concretização plena destes princípios enfrenta ainda desafios estruturais e operacionais que impedem a sua eficácia e coerência no terreno. Reconhecemos que a complexidade do sistema educativo inclusivo requer a conjugação de múltiplos atores, recursos e estratégias, sempre num espírito colaborativo e centrado nas necessidades dos alunos. E é precisamente neste sentido que apelamos ao diálogo contínuo e com todos os intervenientes, visando a superação dos constrangimentos que aqui vimos identificar. E acreditamos que, embora tenham já havido momentos de concertação interinstitucional, é muito difícil. E o que conseguimos perceber é que, na sua transposição para o terreno, dificilmente estas alterações legislativas se veem traduzidas em mudança. E, obviamente, acarreta também a frustração e a descontinuidade dos profissionais que estão envolvidos nesta equipa. Neste contexto, esta exposição resulta da convicção que este espaço se constitui como um fórum privilegiado de escuta, de reflexão e de concertação, e que esta Comissão Parlamentar, enquanto órgão de competências na promoção, acompanhamento e coordenação de debate público sobre matérias de significativo interesse educativo e científico, poderá assumir um papel fundamental na análise crítica e na formulação de recomendações que contribuam para uma melhoria na operacionalização das políticas de educação inclusiva. A todos, o nosso muito obrigada. Muito obrigada pela sua exposição. Passo agora, então, aos grupos parlamentares e começo por dar a palavra à senhora deputada Ana Ferreira, do grupo parlamentar do PSD. Faça favor, senhora deputada. Muito obrigada, senhora Presidente, excelentíssimos senhores deputados e deputadas, caríssimos convidados ou representantes da Associação de Paralisia Cerebral de Vila Real, professor Carlos Varela, doutora Rita Falcão e a doutora Cláudia Carvalho. Antes de mais, o grupo parlamentar do PSD quer deixar aqui uma nota de reconhecimento pelo trabalho efetuado ao longo destes 31 anos de existência da vossa associação, nos mais variados âmbitos ou ramos de intervenção, não é? Seja ela recuperação, reabilitação, de inclusão também, e numa versão mais holística de preparação destes utentes ou de alguns destes utentes para a sua vida independente e autónoma. De facto, são estas entidades e estas instituições que fazem a diferença num conjunto de pessoas muito especiais, muito particulares, e fazem toda a diferença na vida familiar e na estrutura familiar destas pessoas e destas famílias. Voltando aqui a questão para uma visão mais do grupo parlamentar do PSD. É com muito agrado que acolhemos as vossas sugestões e estamos disponíveis para estas acomodações de melhoria. Todos nós sabemos que há muita coisa ainda a ser feita neste âmbito, no âmbito da educação em geral e neste âmbito também. Compreendemos o vosso trabalho, o vosso empenho e a vossa dedicação em prol de todos os utentes que estão abrangidos pelo vosso CRI, que são muitos, com todas as especificidades que eles têm, não é? Nenhum é igual a mais nenhum, e tudo isso carece de facto de uma entrega bastante generosa de toda a gente e
e de todos os profissionais envolvidos nestas questões. E quero ressalvar aqui, é importante vocês estarem cá, ouvirmos de quem está no terreno, de quem conhece a realidade in loco, não é? Diariamente, e sente também as dificuldades ou os constrangimentos que estão associados a todas estas situações. Por isso, queremos agradecer a vossa presença. Foi uma viagem grande, uma viagem longa, mas também é disto que se faz um Parlamento e é disto que se faz uma Comissão de Trabalho e a Comissão de Educação está, como é óbvio, e o Grupo Parlamentar do PST, como é óbvio, disponível, receptivo a acolher todas as sugestões de melhoria. Temos consciência também do impacto que esta valência tem na vida destes jovens, destas crianças, destes jovens, também das suas famílias, e sabemos que, de facto, as mudanças se fazem também destas pequenas grandes coisas e deste pequeno grande interesse e deste pequeno grande empenho. E as diferenças fazem-se na vida de cada um. E se num grupo de 10 conseguirmos mudar a vida de um, já o nosso objetivo e a nossa missão já está concretizada. Por isso, esta audiência foi frutífera para nós, ouvir de vocês o que é a realidade, e por isso agradecemos a vossa vinda cá e os vossos contributos. De qualquer das formas, eu gostaria de deixar aqui 2 questões para depois poderem responder, nomeadamente com a questão de os impactos que têm os atrasos ou as instabilidades nos acordos de cooperação na continuidade dos serviços prestados às famílias e aos utentes, e também quais são, na vossa experiência, os principais obstáculos que dificultam a articulação entre o CRI e os agrupamentos escolares da região e nos quais intervêm. Muito obrigada pela atenção. Muito obrigada, Sra. Deputada. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Manuela Tender, do Grupo Parlamentar do Chega. Faça o favor, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sra. Presidente. Saúdo, antes de mais, a delegação aqui presente da Associação de Paralisia Cerebral de Vila Real. Uma palavra de particular gratidão e reconhecimento pelo vosso trabalho, pela missão, pelo relevante papel social e educativo da Associação. Muito obrigada. Senhoras deputadas, senhores deputados também aqui presentes. Eu começo por agradecer os contributos que nos trouxeram para a reflexão, dizer-vos que da parte do Grupo Parlamentar do Chega analisaremos o documento que calculo que façam chegar à Comissão e que projetaram nesta audição e que daremos a maior atenção ao documento e às vossas considerações e às vossas sugestões, algumas das quais já registamos ao longo da audiência. De facto, quer do ponto de vista da iniciativa legislativa, quer do ponto de vista da fiscalização da ação do Governo, compete aos grupos parlamentares ir acolhendo aquilo que consideram os contributos válidos que nos vêm da sociedade civil e, neste caso, de quem conhece esta área como pouca gente conhece por dentro, porque efetivamente se confronta no dia-a-dia com os problemas, com as dificuldades e de facto, isso transparece no na vossa apresentação e no vosso discurso. Ao Estado compete, sem qualquer dúvida, uma proteção particular dos cidadãos com maior vulnerabilidade, como são os cidadãos portadores de deficiência, neste caso a paralisia cerebral e patologias análogas, que é o âmbito mais restrito da atividade a que a Associação se dedica e, portanto, não podemos descurar este aspecto de uma real inclusão e perceber aquilo que são os constrangimentos com que quem está no terreno se confronta para que essa verdadeira inclusão possa acontecer. Mas esta associação, além do âmbito social e educativo, desempenha também um importante papel, quer do ponto de vista cultural, quer até do ponto de vista clínico, porque o apoio que dá a estas crianças é, de facto, um apoio muito diferenciado.
contribuindo assim também para a salvaguarda dos direitos das pessoas com deficiência. Mas interessa-nos também perceber, do ponto de vista laboral, quais são as condições que sentem que estão ainda em falta para que haja efetiva realização pessoal e profissional, porque estão a prestar um serviço que é de relevante interesse social, mas também é fundamental que os colaboradores da associação tenham condições de realização pessoal e profissional, porque só nessas condições é que nós podemos exercer a nossa atividade da melhor forma, satisfeitos, realizados, sentindo que também há um reconhecimento social por aquilo que é a nossa missão nesta área e, portanto, também vos deixo esta questão sobre as condições que são facultadas aos vossos colaboradores e se há algumas dificuldades a este nível e as sugestões, além, já referiu, da importância da formação contínua, que subscrevo, e da definição de um quadro normativo nacional com os critérios que também considero extremamente relevante, até do ponto de vista da transparência e da boa gestão de recursos e das opções no terreno. Uma questão que vos queria deixar é se estas dificuldades que apresentam são apenas ao nível do CRI, ou se limitaram a apresentar apenas as que têm a ver com o CRI pelo facto de estarem na Comissão de Educação e Ciência, porque exercem outras atividades também muito relevantes, no CAU, na intervenção precoce, estou a terminar, na intervenção precoce da infância, etc. Portanto, eu pergunto se também este nível tem dificuldades relevantes e se o facto de se relacionarem com a dupla tutela da educação e do trabalho, solidariedade e segurança social, se para vós é uma mais-valia ou se é um constrangimento, também gostava de ouvir a vossa opinião. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo, por último, então, a palavra à Sra. Deputada Sandra Lopes, do Grupo Parlamentar do PS. Faça favor. Muito obrigada, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados, digníssimos representantes da Associação de Paralisia Cerebral de Vila Real. É um gosto receber-vos aqui hoje. E começo por sublinhar que a prestação de serviços especializados por parte de associações como a vossa é uma componente fundamental do apoio à deficiência e à inclusão do nosso país. No caso do CRI, há por vezes desfazamentos entre a aprovação orçamental e a execução no terreno, com atrasos, lacunas no número de técnicos, dificuldades contratuais e oscilações na intervenção das escolas. Quando esta prestação de serviço se faz através de uma associação de paralisia cerebral, como é o vosso caso, vocês montam uma estrutura, penso eu, organizacional, contratam técnicos, assumem custos operacionais, quer de infraestruturas, quer de transportes, quer de equipamentos, e muitas vezes dependem de apoios complementares como donativos privados, protocolos e outro tipo de angariação de receita privada. Vocês acabam por ficar num limbo. Aguardam que o Estado concretize a cooperação, liberte verbas e assuma compromissos mínimos de estabilidade, sabendo-se que os atrasos têm consequências gravíssimas para os utentes, para as famílias e para a continuidade terapêutica. O essencial é que esse contrato de cooperação seja celebrado atempadamente, as verbas sejam libertadas em tempo útil para que o centro possa pagar a técnicos de forma estável, garantir a mobilidade e planear com segurança. O que hoje ouvimos são constrangimentos claros, mas dramáticos. Falta de técnicos, contratos curtos, ajustamentos pedagógicos pouco individualizados às necessidades de cada utente, incapacidade de expandir ou manter serviços que as escolas têm que a instituição tem com as escolas parceiras e a distâncias consideráveis que motiva a oportunidade de ver ali o que penso que acarretará um custo maior de transportes e um encargo maior para a entidade. E esta incerteza sobre o que será no próximo ano, dado que os contratos com os CRI são contratos bianuais, não há uma certeza de continuidade e de estabilidade futura. Se uma associação como a vossa aceita assumir tarefas que deveriam ser do Estado, exige-se que este mantenha o compromisso firme, previsível e vinculativo capaz de dar resposta às necessidades do terreno. Quando há compassos de espera e interrompemos terapias e intervenções, não estamos apenas a falhar administrativamente, estamos a falhar ao apoio daqueles que mais precisam de nós e não é aceitável nem justificável. A pergunta que vos colocaria é:
como conseguem reter os técnicos com contratos de 2 anos, sem ter uma garantia se continuarão a ser entidade acreditada e se terão financiamento para isso. E após os 18 anos, uma vez que acompanham os jovens até ao 12º ano, quais são, na vossa experiência, as maiores lacunas no apoio à transição para a vida ativa e para a inclusão social? Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Dou agora a palavra novamente à Sra. Diretora Cláudia Carvalho, que irá então usar de mais 10 minutos. Faz favor. Muito obrigada. Tentando responder, antes de mais agradecer o espaço de partilha que nos é permitido nesta comissão e tentar responder a estas questões. Efetivamente, doutora Ana, a relação com os agrupamentos é cordial. Bem ou mal, acreditamos que os agrupamentos sentem exatamente as mesmas dificuldades que nós e sentem-nos com a mesma angústia que nós, porque não temos as respostas para dar às famílias. E são os primeiros a chegar até nós e a tentarmos arranjar soluções dentro dos poucos ou dos escassos recursos que temos. E, efetivamente, a dificuldade deste momento, e eu acho que nós tentamos apresentar aqui também muito estratégias muito práticas, a operacionalização ou a desagregação dos calendários administrativos e dos calendários escolares, com a identificação dos planos de ação, são situações que, a nosso ver, seriam facilmente resolvidas e permitiria atuarmos de uma maneira muito mais concreta e real. Por exemplo, uma criança que vá pela primeira vez para um agrupamento é identificada até ao final de julho e nós fizemos os planos de ação em junho. Quer dizer que o plano de ação, que é o instrumento que nós vamos levar orientador para o ano letivo seguinte, vai estar sem aquele aluno. É claro que os técnicos fazem o seu melhor e arranjam-se, nenhuma criança fica para trás, desculpem-me a expressão, mas o que é facto não era o tipo de intervenção que queríamos ter, queríamos uma intervenção com outro tipo de qualidade. Mas a relação com os agrupamentos é muito boa. A relação com os agrupamentos é desta consciência. É claro que poderia ser melhor em alguns casos, mas relativamente à doutora Manuela Tender, muito obrigada também pela partilha. As condições dos colaboradores, o Sr. Presidente sofre diariamente com a impossibilidade de garantirmos a um terapeuta que para o ano vamos ter vaga para ele. E somos os primeiros, o Sr. Presidente e a doutora Rita também da direção, são os primeiros a aconselhar a que a pessoa procure melhores condições. Estar neste momento com o Ministério da Educação, nesta resposta específica, pressupõe que a decisão a acreditação é feita pelo Ministério da Educação. Eu acredito-me todos os anos àquela prestação daquele serviço, garantindo que eu tenho qualidade, mas depois é o agrupamento que dita ou não a minha permanência. E há situações que, se calhar, é perceptível pelo mapa. Nós trabalhamos na zona superior toda do distrito, isto foi em 2008, foi um trabalho gigantesco, percorrer todas estas localidades a tentarmos encontrar crianças que precisassem desta intervenção. Neste momento está um bocadinho diferente, com a entrada de outras entidades CRI, e o que é facto é que é muito difícil manter técnicos, por tudo, por esta instabilidade, mas por todas também outras condições a nível nacional, como o preço elevadíssimo das casas, a deslocação a Vila Real, que é interior, e ainda há muitas pessoas que acham que Vila Real é muito lá longe, e é só mais uma cidade do nosso país. Relativamente ao CRI, dificuldades com o Ministério da Educação e em comparação com outras entidades financiadoras. Em 2008 foi quando começamos a trabalhar diretamente com o Ministério da Educação
e dessa data a cá conseguimos perceber muitas diferenças. Um acordo de cooperação por parte da Segurança Social, a nossa entidade principal, pressupõe que eu tenha critérios de atuação e tenha obrigatoriedades. E aquele contrato só é cancelado quando eu não as cumpro. Então a minha função diária é manter o meu acordo em vigor, que tem a ver com o espaço, com o equipamento, tem a ver com o número de crianças que acompanho, com o número de equipa técnica que eu protocolei à data da assinatura. Então tenho que ter obrigatoriamente aquilo. Todos aqueles parâmetros. Com o Ministério da Educação, não é? Muitas vezes os contratos que temos dentro do CRI, dentro do CRI chocam com as leis laborais. E às vezes problemas que temos com as autoridades para as condições de trabalho, porque legislação atropela a legislação e a situação dos técnicos, que são jovens ainda, estamos a tentar integrar no mercado de trabalho, e é sempre dramático eles saberem que daqui para um ano podem não ter nada. E isto cria-nos algum conflito e algum drama em relação a malta muito jovem. Obrigado. Sim, agora só para também respondendo ali à doutora Sandra Lopes, muito obrigada também pela partilha. Não conseguimos segurar. O financiamento é para ser distribuído por todas as nossas variáveis, que tem a ver com o vencimento base, que tem a ver com o subsídio de alimentação, subsídio ao transporte e deslocação, e não dá para aumentarmos nem para termos um aumento salarial acima daquilo que é previsto em tabela para os motivarmos. Tentamos já e não conseguimos. Por isso é muito difícil e tem a ver também com esta instabilidade do ano. Como é que vai correr no próximo ano letivo? Porque a dependência... Se nós temos qualidade, temos. O Ministério da Educação, em junho, valida-nos a nossa acreditação. Isto é, esta instituição tem os critérios base para poder trabalhar porque estão acreditados. Têm competência para... Depois são os agrupamentos que ficam ou não com o nosso serviço. Sim, claro, Sr. Professor. Sobre a questão que colocou, a situação laboral é muito simples. As nossas tabelas referidas a IPSS são muito baixas. Quase todos os nossos técnicos passam por lá e neste momento estão nos hospitais e na privada. Não conseguimos competir com a privada. Mesmo assim, com as dificuldades, a direção fez um pequeno esforço e, eventualmente, somos das poucas IPSS para compensar e com alguma gestão de comer na gaveta, como se diz lá para cima, de poupar, conseguimos fazer um seguro de saúde para todos os trabalhadores, o que não é vulgar neste país. Só que o interior tem um preço a pagar e este é um deles. De qualquer maneira, podem ver em IPSS das vossas regiões se alguma tem seguros de saúde para os funcionários. Nós conseguimos ter. É um esforço grande, mas cá estamos para isso. Obrigado. Só vou terminar também para responder, era a segunda questão da senhora deputada, que era sobre as lacunas no apoio à transição. É uma ótima estratégia. Acreditamos que com 3 anos de antecedência, que é o que prevê o decreto, é possível fazer uma integração em algumas situações do aluno em contexto não escolar. Contudo, nem a sociedade está perfeitamente aberta a tantas dificuldades, a sociedade, a comunidade, e nem nós, porque acreditamos que a deficiência deve ser vista na sua especificidade. Se eu acredito que uma pessoa com trissomia 21 tem um grau de empregabilidade muito bom, acredito. Na associação que nós aqui hoje estamos a representar, 75% não consegue preparar a comida no prato. 75% do seu total, estamos a falar de 485 utentes por dia, não conseguem preparar uma comida num prato. Não conseguem, por exemplo, ir à casa de banho de forma autónoma. E quando nós vemos este plano de transição para a vida ativa ser implementado, acreditamos que sim, e há muitos casos de sucesso e é por aí o caminho, é tentarmos com 3 anos de antecedência. Do outro lado, temos algumas particularidades e alguns utentes que não conseguem, e temos que o aceitar e temos que arranjar aqui outras respostas de retaguarda. Só queria então terminar. Sim?
Sim. Eu só queria agradecer a partilha, agradecer a possibilidade de podermos estar aqui hoje a partilhar estas nossas dificuldades diárias e dizermos que, enquanto Estado Social que somos, não nos podemos continuar a não lutar por estas crianças. Eu sei que está encomendado um estudo, ou ISCTE, deve estar próxima à sua publicação sobre este tema, e acreditamos que também vêm informações sobre o Centro de Recursos para a Inclusão, e agradecemos que se mantenha a ser um tema a ser discutido e a ser um tema das vossas agendas, porque estas crianças efetivamente precisam desta discussão pública. Muito obrigada. Nós é que agradecemos profundamente a vossa presença e tudo aquilo que nos expuseram. Acho que foi de relevo e de muita importância. E acredito que, da parte dos grupos parlamentares aqui presentes, irão fazer o melhor uso de toda esta informação, de tudo isto que aqui partilharam connosco, e de certeza que surgirão daqui várias iniciativas e projetos que irão ao encontro não só daquilo que são os vossos problemas e que, no fundo, acabam por ser e se replicarem pelo país, não é? Portanto, não será só em Vila Real, mas com certeza se replicará por todo o país. Queria também pedir-vos, de certeza que da parte dos grupos parlamentares, pedir-vos que nos façam chegar, por favor, aqui à Comissão de Educação, o PowerPoint que passaram. Penso que será de utilidade para podermos servir de ponto de partida e de análise, tal como dizia também aqui, já referido por alguns grupos parlamentares. Pronto, e da nossa parte, agradecer muito pronto, fica aqui, nós fotocopiaremos, se for possível mandar de forma também digital, pronto, mas podem mandar por e-mail para a Comissão, que depois aqui os serviços fazem chegar aos diferentes grupos parlamentares. E agradecer profundamente, porque estamos cá exatamente para isso, para ouvir e para acudir onde é necessário. Não é? Muito obrigada mais uma vez.